Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela, este de rescaldo do US Open. Estamos aqui algumas horas depois de ter terminado o torneio. Duas grandes figuras, obviamente, os dois campeões da prova. Vamos começar eventualmente por aquele que está mais recente na nossa memória, depois já iremos à Coco Gauff, mas Novak Djokovic, campeão do US Open pela quarta vez, 24º título do Grand Slam, 3 Grand Slams numa temporada pela quarta vez, 36 anos, o campeão mais velho de sempre do US Open. Enfim, podemos chegar aqui até amanhã. Diria que nós aqui já conversámos muitas vezes aquela história que se conversa muito sobre quem é ou não é o melhor tenista de todos os tempos, independentemente de todos terem as suas opiniões. Eu penso que essa conversa está mais ou menos arrumada, pelo menos do ponto de vista estatístico, até à data de hoje, à data presente. Quem sabe daqui a uns anos as coisas mudem, ou o Rafael Nadal para o ano ganha os 4 Grand Slams, também pode acontecer, ou 3, não seria uma grande surpresa, mas Nadal é Nadal, nunca se sabe. Mas à data de hoje parece-nos mais ou menos resolvida. Mas o que eu, se calhar começava a discussão por aí, até porque o Novak Djokovic falou disso nas últimas horas. Pedro, Novak Djokovic é o melhor desportista de todos os tempos? Achas que ele está nessa shortlist? Ou é difícil de escolher um atleta? É um bocadinho a opinião. Eu acho que ele poderá ser feito um argumento para ele ser defendido enquanto tal, mas admito que seja difícil, porque nós somos sempre muito. Acho que temos sempre a nossa opinião muito enviesada por gostarmos tanto de ténis, não é? É um bocadinho por aí, até porque quando nós, em relação a ser no ténis, ser o melhor de sempre, eu acho que é como tu dizes, pelo menos no ponto de vista estatístico, e isso é o que acaba por pesar mais, acho que já não há hipótese, já não há discussão sequer. O que ele está a fazer aos 36 anos é ridículo, não faz sentido nenhum ele continuar a ganhar e dar a sensação de que aos 36 anos ainda tem aí mais uns, se calhar 2 ou 3 anos, no mínimo, a lutar pelos títulos, todos os títulos do Grande Slam. E basta ver que ele este ano perde um encontro nos 4 torneios do Grande Slam e nesse encontro não andou muito longe de o vencer. Quanto a ser em todo o desporto, é mais difícil porque aí estamos a colocar várias modalidades a comparar várias modalidades, isso é sempre um bocadinho ingrato, mas tem de estar numa lista para ser considerado o melhor de sempre, ou um dos melhores de sempre, no mínimo. Eu acho que isso também é indiscutível, porque o que ele tem feito, ele tem derrotado várias gerações de mais novos, mais velhos, apanhou Federer e Nadal no pico, agora está também a ter Carlos Alcaraz pela frente, não só o Alcaraz, mas ele tem derrotado todo o tipo de jogadores, tem superado todo o tipo de situações, e depois eu diria que as estatísticas, entre as muitas que ele tem, há duas que me impressionam particularmente. Que metade dos grandes slams que ele jogou, chegou à final e um terço ganhou-os. É absolutamente inacreditável um jogador fazer isto, porque para qualquer tenista, chegar a uma final do Grande Slam na vida, ganhar um título do Grande Slam já é o feito para quase pensar, já posso acabar e está bom. Ele ganha um em cada 3 que disputa, e eu acho que isso diz tudo daquilo que é Novak Djokovic e de tudo aquilo que ele representa para a modalidade e para o desporto mundial. Sim, sem dúvida, são números inacreditáveis. Rafael Nadal, curiosamente, até tem um registro percentualmente melhor em termos daquilo que é os grandes slams conquistados por grandes slams ganhos. Djokovic basicamente passará para a frente se ganhar um dos próximos 3. De qualquer das maneiras, é preciso não esquecer que Rafael Nadal tem jogado menos Grand Slams. Uhum. E depois não é só. Para mim, o que me faz ainda mais confusão entre esses dados todos é aquele que diz que ele, depois dos 30 anos, Yeah. ganha acima de 60% dos Grand Slams disputados. É um absurdo. Porque ele só ganhou um dos seus primeiros 25 Grand Slams. Porque de facto nasceu numa geração em que tinha dois jogadores, tinha um circuito que estava completamente bipolarizado em dois jogadores, e ele conseguiu se intrometer nisso, né? Nós já falámos nisto muitas vezes, mas eu acho que este é que é o mérito mais impressionante, é que estamos a falar de um jogador que é indiscutivelmente aquele que estatisticamente é o melhor de todos os tempos, quando o ténis viveu durante cerca de uma década entre Nadal e Federer, o que é de facto quase surreal de pensar. Nuno, em relação a este torneio, ele fica marcado pelo facto de não termos tido a final que se esperava que tivéssemos, não é? Novak Djokovic e Carlos Alcaraz tinham-se defrontado em Roland Garros, onde pareceram muito superiores aos outros.
defrontaram-se de forma natural em Wimbledon, onde pareceram muito superiores aos outros, e onde foram muito superiores aos outros, defrontaram-se na final de Cincinnati, onde foram também muito superiores aos outros, apesar de, especialmente Carlos Alcaraz, até à final nem sequer ter jogado grande coisa, só que desta feita o Daniil Medvedev tinha outras intenções, não é? Sim, eu entrei para este torneio com muita expectativa em perceber como é que o Alcaraz ia entrar-se e ia acusar a pressão de estar pressionado para defender ou não o título. E de facto, nas primeiras rondas, ele pareceu-me bastante tranquilo e a jogar bem, com um ténis solto, em comparação, por exemplo, com Toronto e Cincinnati, nem sequer se comparava. Só que eu acho, obviamente, que há muito mérito do Medvedev na meia-final, mas talvez por estar tão perto de defrontar novamente o Djokovic na final, eu acho que na meia-final foi sim o único encontro em que o Alcaraz acusou a pressão de, mais do que estar a defender o título, de defrontar novamente o Novak Djokovic numa final de um torneio do Grande Slam. Acabou por sair de cena. Havia também expectativa em perceber o que é que o Medvedev podia fazer contra o Djokovic, porque tinha vencido há 2 anos, precisamente naquele palco, mas também, e pelas próprias declarações do Djokovic no final do jogo, percebeu-se rapidamente que ele aprendeu a lição, ele próprio disse isso, e ele diz até que proibiu a família e a equipa técnica de falarem com ele nas últimas 48 horas sobre o que tinha em jogo. Demonstra bem que ele estava bem mais preparado para lidar com esta situação. Só para falar também relativamente ao Djokovic, da idade dele e tudo isso. Basta ver se o exemplo mais recente que nós temos de um jogador velho, digamos, ponho velho entre aspas, brilhar ao mais alto nível, é um daqueles três enormes, que é o Roger Federer. E basta ver que o Federer chegou à final do Wimbledon em 2019 com 37 anos, a caminho, um mês depois fazia 38. Chegou às ATP Finals já com 38. E mais incrível ainda é que ele em 2021 ia fazer 40 anos e ele só com um joelho consegue chegar aos quartos de final do Wimbledon. Ou seja, o Djokovic, se continuar livre de lesões, como tem sido ao longo dos últimos anos, de facto, acho que era o Ivan Izevich que dizia que queria jogar até aos 41. A verdade é que se o outro com um joelho e quase 40 anos, mesmo assim consegue chegar a uns quartos de final de um grande slam, Djokovic, então, quando se vê que aparentemente só o Alcaraz é que lhe consegue fazer frente, o Nadal ainda é uma incógnita, não é de todo estranho se ele continuar a idade a aumentar e ele continuar a vencer títulos do grande slam, porque de facto parece estar a um nível muito acima de todos os outros. De facto, o melhor jogo que se pode fazer no Novak Djokovic, e nós falamos disso muitas vezes aqui, é que ninguém fala muito bem sobre a idade dele, não é? Normalmente ninguém se lembra muito bem da idade quando se aborda as questões de Novak Djokovic. É claro que é evidente que eu acredito que isso vai mudar, até porque o seu rival neste momento tem 20 anos. Agora, a verdade é que chegamos à final do US Open, e independentemente de ter havido ali aquela rábula dele até ter estado ali durante um set, parecia que estava meio a morrer. A verdade é que Medvedev não teve capacidade para aproveitar isso. Devia ter ganho o segundo set e perdeu, porque também no momento em que devia ter caído em cima, é verdade que Novak Djokovic fez serviço de vôlei no breakpoint a 3-4 no segundo set e fez um alvo vôlei à morte incrível. É verdade que ele se transformou no Pete Sampras durante o encontro, servindo e voleando durante o duelo todo e bem. No set point também foi um serviço de vôlei que eu penso que ele fez, um vôlei a 2 tempos, embora Medvedev tenha tido a hipótese de fazer o passing shot, mas a verdade é que o primeiro vôlei de Djokovic não foi nada mau. É verdade que Djokovic teve méritos, mas Daniil Medvedev, com menos de 9 anos do que Novak Djokovic, não fez sentir isso no encontro da final, e por isso, e para além de que não jogou nem de perto nem de longe o nível a que jogou frente ao Mas Alcaraz. isso desculpa interromper-te, é que isso vem ao encontro do que já não lembro quem é que era, se era o Tony Nadal, já não me lembro, que de facto o nível médio do circuito parece mais baixo e tendo um jogador
como o Djokovic continua a um nível tão alto, de facto, o Medvedev era número 3 do mundo. É número 3 do mundo. Ou seja, está no topo do topo, praticamente. Já foi número 1 do mundo. E de facto, não consegue chegar àquele nível. E obviamente tem todo o mérito naquele título que ganhou há 2 anos. Mas também acho que toda a gente reconhece que foi mais de mérito do Djokovic que de facto acusou muita pressão. Mas aqui o ponto é que simplesmente parece não haver adversários à altura do Djokovic, apesar dele já ser bem mais velho que todos os outros. Eu acho que mentalmente também já os outros estão outra vez a entrar especialmente nos torneios do Grande Slam. Nos outros torneios acho que nem tanto, mas nos Grandes Slams eu acho que já entram um bocadinho a pensar não vai dar. Dá para O ele. Alcaraz não acredito. O Alcaraz eu não acredito que ele pense isso. Mas os outros, eu acho que já está na cabeça deles, que é, vai o Djokovic, epá, é o que o Medvedev disse, desaparece, vai-te embora, deixa-te chatear e deixa-nos ganhar Pois. alguns. Porque acho que já se estão quase a conformar em como não conseguem arranjar maneira de lhe ganhar desde que ele esteja com as duas pernas no sítio, a cabeça no lugar e pronto. Sem dúvida. Sim, sim, porque estatisticamente é difícil de contrariar isso, é aquilo que falávamos. Ele ganha um grande slam em cada 3 na carreira, ganha mais do que um grande slam em cada 2 desde os 30 anos, o que é inacreditável. Agora, lá está. Seria diferente, provavelmente. A sensação, pelo menos, seria diferente da final de Novak Djokovic frente a Carlos Alcaraz, até porque é um jogador que, na verdade, a única vez que o defrontou na final conseguiu ganhar, independentemente de termos de sabermos que Novak Djokovic teve 7 points no serviço para comandar por 2 sets a 0 nessa final, e obviamente podíamos estar aqui a falar de um grande slam calendário, ou então não, porque eventualmente Novak Djokovic teria acusado um bocadinho como acusou em 2021 numa final ou num torneio que pudesse fazer o Grand Slam. Não sabemos, obviamente, como é que seria o US Open se ele tivesse a pressão toda de finalmente fazer o Grand Slam calendário, tal como aconteceu em 2021. Olha, no fim de contas, a única pessoa que o deixou, não deixou bem em problemas, mas a única pessoa que o ameaçou foi o Laszlo Djere. É Verdade. verdade, sem dúvida, jogando 2 sets muito bons e talvez pudesse ter apertado ali ainda um bocadinho mais, porque o Novak Djokovic, é verdade, subiu o nível, mas o Laszlo Djere jogou mal naquele início do terceiro set, deixando um bocadinho o Djokovic entrar. Rapidamente, antes de irmos à Kogolov, como é que vem esta ponta final de ano? Já sabemos que Novak Djokovic não vai à China, pelo menos é o que diz o seu treinador, não indo à China e também não vai nem a Basileia nem a Viena, portanto abdica de 2.000 pontos, basicamente, o que faz com que o Carlos Alcaraz seja, no fundo, um bocadinho dependente dele próprio para acabar outra vez a número no mundo. Diríamos que este tem sido um ano em que Novak Djokovic tem sido o melhor jogador nos torneios do Grande Slam, 3 títulos, uma final. Alcaraz, tendo ganho um Grande Slam e feito meias finais nos outros 2, tem sido o melhor jogador no circuito ATP, e se confirmar esse estatuto até ao final do ano, poderá acabar com o número 1. Enfim, não creio que Novak Djokovic chateie muito com isso, mas como é que vem esta ponta final do ano? Eu Pois, acho, força. desculpa, Pedro. Eu acho que nesta altura o menor dos problemas do Djokovic é perder o número 1 do mundo, porque ele o que quer é torneios do Grande Slam, e claramente, e quer a Taça Davis também, que isso já se percebeu, que senão eu confesso que fiquei muito surpreendido por ele ir jogar nesta semana a fase de grupos da Taça Davis, que demonstra bem que ele quer também voltar a triunfar pela Sérvia. Mas nesta altura acho que é inevitável que o Carlos Alcaraz vá terminar a temporada no primeiro lugar do ranking, porque lá está, se o grande rival não joga durante 2 meses, mais coisa, menos coisa, 1 mês e meio, então as coisas ficam mais fáceis, mas independentemente disso acontecer, todos sabem, nós, adeptos, jogadores, toda a gente sabe que o verdadeiro número 1, que é o Novak Djokovic, e o facto de ser 2 não vai mudar isso. Sim, e Pedro, em relação a isso, não deixa de haver, obviamente, um grande objetivo até ao final do ano, para além da Davis. Eu acredito que o Novak Djokovic queira, obviamente, ganhar as ATP Finals e, eventualmente, se as conseguir defender, também fica mais próximo de acabar o ano como número 1.
E há mais um recorde em jogo, não é? Porque ele divide o recorde de 6 títulos com o Federer. Sim, é óbvio que ele há de querer ganhar o Masters 1000 de Paris, porque tudo aquilo em que ele entrar há de querer vencê-lo. As ATP Finals é evidente, e depois há a questão da Taça, da Taça Davis também. Mas creio que vai ser muito centrado aí. Eu não vou dizer que a época já acabou para o Djokovic, porque não acabou, mas acho que vai ser diferente daqui para a frente. Eu acho que ele agora vai desligar um bocadinho, é quase esquecer o ténis para recuperar, e na verdade ele precisa disso, porque tem 36 anos na mesma, e se ele fizesse um calendário igual ao do Alcaraz, provavelmente nos grandes slams ele também não estaria tão bem, provavelmente o corpo iria acusar, e eu acho que isso também é uma coisa que temos de ter em conta. Daí que é justo dizer que vai sempre ser olhado como o número o verdadeiro número um, mas se ele não for, também é porque abdica de competir em mais torneios que provavelmente criavam em um peso. Eu estou mais curioso, é nesta reta final também para perceber o que é que o Daniel Medvedev pode fazer, porque ele não está assim tão longe, e com os torneios na China, o Masters 1000 de Xangai, se ele consegue fazer aí um brilharete, ele pode eventualmente aproximar-se dessa luta também. Obviamente, se tivesse ganho o US Open ainda mais e ficava tudo mais embrulhado, mas estou curioso para perceber, depois daquilo que foi a vitória contra o Alcaraz, se o resto da época do Medvedev, que já estava a ser boa, obviamente, o que é que ele pode fazer e até que ponto é que ele se pode aproximar. Olhando aqui, abri aqui os pontos da Race, ele está a mais ou menos 1500 pontos do Alcaraz, depois mais longe, já está a 2000 e muitos, 2400 do Novak Djokovic, mas lá está, o Sérvio fica de fora aí 2000 pontos, veremos o que é que o Daniel Medvedev consegue fazer, porque era giro, ele conseguir intrometer-se nessa luta para não ser só Djokovic e só Alcaraz, até porque o Medvedev chegou ao US Open a dizer que estava um bocadinho chateado de ouvir só falar dos outros dois, conseguiu meter-se na luta, agora vamos ver se até ao fim do ano ele também consegue chegar mais lá à frente. Sim, tenho algumas dúvidas que ele consiga chegar a número no final do ano. Acho que é pouco provável, mas no Open da Austrália é preciso não esquecer que de facto ele tem pouco a defender, tal como no caso Alcaraz. Mas enfim, em relação a Novak Djokovic, penso que o Medvedev defende 90 pontos, Alcaraz, que é quase o mesmo que zero, na verdade. Alcaraz defende zero e Djokovic defende 2000. Portanto, o que é que acontece? Mesmo que por improbabilidade, Novak Djokovic seguro o número 1 até ao final do ano, vai acabar muito provavelmente por perdê-lo na Austrália, mas poderá não Depois ser para Carlos recuperá-lo Alcaraz. e depois talvez recuperá-lo em Indian Wells e Miami. Sim, sim, é verdade, mas a questão engraçada é que de facto é o que dizes, pode perdê-lo, ou vai muito provavelmente perdê-lo, se não o perder até ao final do ano, vai muito provavelmente perdê-lo na Austrália, mas não será, pode não ser para Alcaraz, poderá ser para Medvedev, dependendo do que aconteça, mas seguramente que essa análise que faz é correta, que é na Austrália vamos ter 3 jogadores a lutar pelo número 1, se não tivermos, se isso não acontecer agora nas finals, mas eu também estou expectante, eu acho que Medvedev na China vai ser um caso sério, ele ganhou já o Masters 1000 de Xangai por um par de vezes. Coco Gauff, passamos aqui para o torneio feminino, cumpriu a profecia, enfim, profecia há muito lhe apontada, ela, como todos sabemos, aos 15 anos já era top 50, já ganhava títulos WTA, chegou à sua primeira final de Grand Slam o ano passado, onde foi arrasada pela Iga Swiatek, parecendo meio impreparada, mas acima de tudo queria refletir sobre estes últimos 2 meses. É impressionante como é que ela saiu de uma derrota, mais uma clara contra a Iga em Roland Garros, para uma primeira ronda do Wimbledon, em que foi também completamente banalizada por uma jogadora que, apesar de ser campeã de Grand Slam, a Sofia Kenin, estava completamente fora daquilo que é o seu nível, inclusive vinha do qualifying, e faz este verão. É um bocadinho difícil de acreditar. Eu sei que tínhamos aqui um, um, um O dos Nuno nossos sou de sempre. colegas com O Nuno sou fé, de sempre. porque apostou na campeã Coco Gauff. A verdade é que não deixa de ser impressionante, até pelo percurso que foi bastante difícil. É verdade que o quadro depois foi abrindo um pouco, a Rybakina perdeu cedo, a Iga Swiatek perdeu exatamente ou 2 rondas antes de poder defrontar a Gauff, mas a verdade é que Coco Gauff foi melhorando com o torneio e acaba por bater a número 1 no mundo, a nova número 1 no mundo na final. Nuno, o que é que te fazia crer que ela ia ganhar? Ora, foi, antes de mais, foi talvez a minha melhor aposta de sempre, das nossas previsões. É assim, eu
eu senti que de facto o nível dela no verão foi subindo cada vez mais. Washington ainda dei de barato, mas o nível dela em Cincinnati, foi em Cincinnati que ela ganhou, não é? Foi. Uhum. Em Cincinnati, de facto, eu olhei e percebi, não, ela parece estar mesmo numa missão. E a verdade é que não sei porque a IGA, apesar de num grande slam pode ser tudo diferente, obviamente, mas nunca me pareceu estar muito forte, a Rybakina também não, e a minha dúvida era de facto a Sabalenka, porque já sabemos, ela já tem a capacidade de elevar o seu nível nos torneios do Grande Slam. De facto, isso aconteceu, que ela foi à final, mas a Gauff parecia estar com uma estabilidade tão grande, com uma confiança tão grande, e sabemos que a jogar em casa no US Open, que ela é daquelas jogadoras que utiliza isso com uma motivação ainda maior, ou seja, não se retrai, gosta assim de dar ainda um passo em frente e pronto, as coisas, ela até começou bastante mal, perdeu o primeiro set, se não me engano, na primeira ronda, mas depois o nível dela foi subindo e depois era isso que tu dizias, o quadro também abriu, ela aproveitou, não vacilou e ter um peso de cima e acredito sinceramente que daqui para a frente vamos ter uma Golf bastante diferente e que também acho do ranking da WTA. Sim, de facto, foi um torneio incrível de Coco Gauff, Pedro. A expectativa era que ela viesse eventualmente a ser campeã de Grand Slam, até porque lá está, sabemos o que aconteceu ainda recentemente em Wimbledon, com uma campeã vinda um bocadinho do nada, diríamos que ver a Coco Gauff como campeã de Grand Slam não pode ser uma surpresa depois de termos tido a Marketa Vondrousova a ganhar o Wimbledon. No entanto, não sei se esperavas, eu sinceramente não esperava, se calhar que ela chegasse já, mesmo depois de ter ganho Cincinnati, eu continuava a achar, aliás, nós antecipámos aqui que as outras três jogadoras estavam à frente na lista, mas a verdade é que ela não só conseguiu fazê-lo, como conseguiu fazê-lo derrotando uma delas na final, depois de perder o primeiro set. Podemos dizer, obviamente, que a Aryna Sabalenka não teve a sua melhor noite, mas isso também tem muito a ver com o estilo de jogo da Coco Gauff, não é? Ela hoje em dia é talvez a melhor atleta de circuitos, a quantidade de bolas que ela devolve é incrível e isso muitas vezes é o mais importante diante de uma jogadora como a Sabalenka que se pode autodestruir, não é? Sim, a Coco Gauff confiou um bocadinho nisso, confiou um bocadinho, não, confiou completamente nisso, porque ela aí teve, acredita, a humildade de perceber que se fosse para uma batalha de potência não ia ter hipótese, então foi tentando agarrar às suas hipóteses, que era, de facto, estender os pontos, mostrar essa enorme atleta que ela é, mas tenho essa tua opinião, eu acreditava que ela, com a evolução que estava a apresentar, acreditava que talvez para o ano ela pudesse ganhar um título de um Grande Slam, em qualquer das superfícies, acreditava que isso podia acontecer. Já no US Open tinha mais dúvidas, até precisamente por ser nos Estados Unidos, ela tinha muito mais pressão, estava a ser cobrado mais esse eventual título do Grande Slam que pudesse aparecer, e confesso que não estava à espera, que ela acreditava que ela em algum momento acabasse por ser essa pressão, inclusivamente na final, eu achava que de facto a Aryna Sabalenka ia, melhor ou pior, ia conseguir vencer, e aquele primeiro set diz muito, que a Sabalenka sem jogar nada de especial ganhou de forma muito tranquila, mas depois a Coco Gauff consegue então confirmar essa profecia, como tu dizias, e eu acho que é bom para o ténis feminino isto também acontecer, porque era uma jogadora de quem se tem falado sempre muito, 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 e é bom ela cumprir essa promessa e conseguir chegar-se mais à frente. Se vai ser número um do mundo, tenho dúvidas, mas é incrível ver que de facto há uns podcasts depois de Roland Garros, ali durante o Wimbledon também, falávamos da Coco Gauff com alguma preocupação do seu nível não estar a melhorar, de estar perra e estagnada, e de facto contratou o Pere Riba, contratou o Brad Gilbert e parece que isso de facto deu ali uma grande volta e agora temos a Coco Gauff campeã do Grande Slam, número 3 mundial de singulares, número 1 do mundo de pares, de facto está tudo a acontecer para ela, e até ao fim do ano, com a confiança que ela tem, é verdade que este estilo de jogo é derrotável por jogadoras que estejam muito inspiradas, uma Sabalenka,
a Iga, até outras jogadoras de um patamar um bocadinho mais abaixo, a Madison Keys, a Helena Ostapenko, naqueles grandes dias, a Helena Rybakina também, obviamente, que lhe podem ganhar, mas consegue, se ela coloca o nível médio tão alto, vai ganhar muitos encontros e vai ganhar certamente mais torneios. Falaste aí da questão do número 1, obviamente ela sendo uma jogadora muito consistente terá as suas hipóteses, mas é como diz ela, tendo as suas hipóteses, eu acho que ela eventualmente vai ser a jogadora, provavelmente a jogadora mais consistente ao longo do ano, tendo em conta aquilo que é o seu, ou seja, vai ser a jogadora que tem menos dias maus. Agora, eu não sei se isso vai chegar para ser número 1 enquanto a Swiatek e a Sabalenka estiverem ao nível que estão, porque elas de facto também têm sido. A Sabalenka, basta perceber que chegou a um título, uma final e 2 meias finais de Grande Slam, algo que não se fazia no ténis feminino há 7 anos. Portanto, eu E lá acho que é está, são uma 3 encontros um bocadinho mal perdidos, os 3. sim, sem dúvida, sem dúvida. E provavelmente até mais os outros dois do que este, porque Sim. neste ela perdeu o controle do encontro muito cedo, nos outros ainda esteve breaks acima, depois de liderar, aliás, em Roland Garros teve 5-1 e match point no terceiro set. Mas de facto é a jogadora do ano, penso que independentemente daquilo que aconteça até ao final do ano, acho que ela vai acabar por acabar o ano como número 1 e merece. Vamos ver também o que é que acontece nas WTA Finals. A luta pelas WTA Finals vai ser animada, mas vamos ter tempo para falar disso nos próximos tempos. Mas de facto, apenas para concluir, Nuno, se achas que a Coco Gauff tem ou não tem os argumentos, é muito difícil dizer que não sobre uma miúda de 19 anos, mas tem de facto os argumentos para vencer muitos grandes slams daqui para a frente e provavelmente para ser número 1. E o Pedro mais ou menos já respondeu a isso, mas para o ténis feminino, até porque ela é americana, era importante que ela começasse de facto a ganhar coisas, porque apesar dela ser muito nova, a verdade é que já falávamos dela há muitos anos. Sim, é assim, eu, obviamente, é como vocês dizem, é um estilo de jogo muito peculiar, muito na base da consistência. Eu, pessoalmente, apesar de gostar bastante dela, prefiro estilos de jogo mais ofensivos, tipo Sabalenka. Mas, obviamente, que tendo ela 19 anos, ou seja, obviamente que ainda vai continuar a subir muito o seu ténis, que ela não está nem de perto nem de longe no auge. As expectativas são muito boas e é como dizias, é bom, finalmente parece que estamos a arranjar aqui três, quatro jogadoras que se destacam das outras, porque o ténis feminino entrou ali numa fase onde qualquer uma, se fosse preciso fora do top 100, se fosse preciso chegava a uma final do Grande Slam. Agora as coisas parecem estar um bocadinho mais estáveis e acho que isso é importante. Dizer também, só para concluir, que me surpreendeu bastante o facto, eu nunca pensei que que a Coco se alimentasse tanto daqueles que não acreditavam nela. Eu fiquei muito surpreendido com as declarações dela, porque percebe-se que realmente que aqueles que duvidaram dela, de ser possível ela vencer um grande slam, ela alimentou-se disso e ganhou também uma motivação extra com isso. E só para concluir, também acho graça. Sinceramente, acho que não deviam ser tantos assim aqueles que não acreditavam numa miúda de Pois, 19 anos. E aqueles que não acreditavam, quer dizer, têm 19 anos. Se não acreditassem aos 26 ou aos 27, eu acho que já pois. haveria razão para ligar a isso. Agora, quer dizer, quem não acredita que uma jogadora de 19 anos vai ser campeã de Grand Slam quando ela aos 19 anos já foi top 5 e já tinha uma final, é um bocadinho tonto. Lá está, e tal como tu, acho que ela tem algumas limitações, mas ela consegue, nomeadamente técnicas, na direita, falámos muito disso, mas ela tem mentalmente, e depois obviamente tem um serviço e uma esquerda muito bom, mas mentalmente ela conseguiu arranjar a forma de superar essas limitações e de poder competir ao mais alto nível. Aliás, ela derrotou uma jogadora muito parecida com ela, a Caroline Wozniacki, que tem exatamente as mesmas limitações do ponto de vista técnico e, como sabemos, liderou o ranking durante umas 90 ou 100 semanas. Já sabem que temos a Taça Davis esta semana, nomeadamente com Portugal em ação. Enfim, estava aqui a ver mais uma vez o formato das Davis Cup Finals, está a dar algumas imagens bem tristes. Estava aqui a ver que já começou o Suíça-França, que está a ser jogado em Manchester,
e obviamente tem meia dúzia de pessoas nas bancadas. O Stan Wawrinka, inclusivamente, já veio para as redes sociais criticar o Gerard Piqué, que já não está Lá na que o prova. Suécia e a Chile em Bolonha deve ter duas. Sim, exatamente. O Suécia, Chile Os em Bolonha, familiares. ou mesmo Finlândia, Países Baixos, em Split, na Croácia. Enfim, de facto, é uma competição, neste momento, difícil de defender do ponto de vista do formato, e a ITF agora tem a competição nas mãos. Obviamente que televisivamente parece tudo muito bonito, e no caso, por exemplo, da Suíça e da França até estão as duas melhores seleções neste momento possíveis, mas é uma competição, enfim, em relação à qual poderemos falar no próximo podcast. Obviamente esperemos que Portugal possa ganhar a Áustria sem Dominic Thiem, para tentar voltar ao playoff, para as Davis Cup Finals. Fechamos. Foi como sempre um gosto estar aqui convosco. Já sabem, voltamos na próxima semana. Continuem a acompanhar-nos nas redes sociais, no nosso site. Nós voltamos em breve com mais um episódio do podcast do Bola Amarela.